E aí, pessoal? Hoje eu vou estar gravando o processo de criação de um item para um livro-jogo no qual eu estou trabalhando. A história se chama O Valor da Força e vai estar contida no aplicativo Redden e logo vai estar sendo lançado. Para quem não me conhece, eu sou designer, ilustrador e formado em artes visuais e eu estou trabalhando nesse projeto desde mais ou menos o mês de julho. Como a gente tem uma equipe que não é muito grande para arte, a gente faz um pouco de tudo, desde os conceitos dos itens e personagens e cenários até a arte e finalização. Como esse projeto vai ser criado para um aplicativo, vai estar em ambiente virtual, a gente vai fazer tudo no digital sem se preocupar em configuração de cor, porque vai ser tudo em RGB. E como a gente está trabalhando nele desde junho, julho, ele já tem uma arte definida. Então, essa é uma coisa que eu não vou estar precisando estudar nem definir. A única coisa que a gente vai ter como base vai ser o briefing que o Lucas, o escritor, vai estar passando para a gente. A adaga amaldiçoada é um item criado por um mago ferreiro que acabou usando uma alma humana como matéria-prima. E ela tem a lâmina roxa e o cabo também roxo. Ela carrega o símbolo da maldição, que é um símbolo que já é presente em outros personagens e itens. E ela já tem uma ilustração prévia, que é a ilustração que vocês estavam vendo anteriormente, na qual eu posso me basear. Porém, eu quero dar um pouco mais de personalidade para ela, para que ela fique mais parecida com o estilo de arte que a gente está trabalhando. Então eu vou primeiramente buscar algumas referências parecidas com o modelo que a gente tem aqui. Dentro das referências que eu peguei, eu pesquisei principalmente no Pinterest, que tem muita foto e muita referência interessante. Também no ArtStation, que é uma rede social de artistas, que muitos artistas usam para portfólio. Então a gente tem referências interessantes lá para usar. Eu ainda quero manter esse aspecto de adaga com a lâmina larga e curta, porém estava pesquisando um pouco mais a empunhadura e a guarda para fazer ela diferente, já que a gente vai ter que inserir o símbolo da maldição nela. Como essa guarda ela tem um formato relativamente curto, ela não é muito longa, eu pesquisei algumas guardas que fossem semelhantes, embora as adagas, as lâminas fossem mais finas. Esse modelo em específico eu achei muito interessante. E qual o primeiro passo que eu vou tomar para criar essa adaga? Usando como base essas referências, absorvendo um pouco delas, eu vou estar criando uma camada nova, onde eu vou fazer principalmente as shapes, os formatos desses conceitos novos que eu vou criar. Primeiramente pensando em silhueta e em seguida pensando nos detalhes que vão ser inseridos. Para a criação dessas silhuetas, eu usei a ferramenta de desenho simétrico do Photoshop. E enquanto eu criava elas, eu estava tentando encontrar em formatos algo que transmitisse a mensagem do que essa espada é capaz. Através das formas, da silhueta delas, tentar contar o background da história dessa adaga e das capacidades que ela possui graças à maldição que ela carrega.
É um processo quase de brainstorming, onde eu acabo botando da forma mais rápida possível essas ideias no papel, e eu não me preocupo muito em dar detalhes, porque o que eu quero é ter uma disposição de vários formatos possíveis para essa adaga e tentar encontrar neles algo que me remeta a todo esse background. Para agilizar o processo, eu faço uso de várias ferramentas, inclusive a do laço, não me apegando muito ao resultado, e sim a ter de forma mais rápida o que eu estou tentando expressar ali, porque os detalhes vão ser postos depois no processo de arte final. Com as silhuetas finalizadas, eu enviei para o Lucas para aprovação, mas enquanto ele não aprovava, eu já segui fazendo uma delas, já para testar algumas cores e o formato delas. Eu acabei partindo com base no quarto conceito que eu criei, e dele eu já comecei a fazer o esboço inicial, pensando nela em uma posição que eu pudesse visualizar melhor a tridimensionalidade do formato da adaga.
Assim que eu finalizo o desenho base, eu começo o processo de pintura. A primeira etapa para o processo de pintura que eu faço é criar uma camada com a cor base. E ela vai ser a camada que a gente vai usar de referência, até como uma máscara de recorte para poder pintar sem ficar se preocupando se a nossa pintura vai vazar das bordas desse formato, dessa silhueta geral que a gente desenhou. An ancient tale foretells that our planet and its future rest on a turtle's back. All around the world, green sea turtles are making similar great migrations to the beaches where they were born. Finalizado o processo de pintura base, eu vou usar essa área pintada como uma área de seleção para que a pintura do render posterior a esse não vaze desse formato. Eu consiga pintar sem me preocupar em estar mantendo a forma. Nesse momento eu percebi que eu acabei pulando um pedaço da gravação e ela acabou não capturando a parte em que eu renderizava a lâmina da espada. Acontece que, como eu vou fazer uma alteração e vou renderizar ela de novo no final, eu acabo pedindo desculpa a vocês, mas ainda vai dar para ver um pouco do processo mais para o final do vídeo. An ancient tale foretells that our planet and its future rest on a turtle's back. All around the world, green sea turtles are making similar great migrations to the beaches where they were born.
Nessa etapa do processo eu já estava prestes a finalizar esse render. Então eu comecei a fazer algumas alterações pontuais no matiz de algumas partes, alterando a cor, e também no contraste, para que ela não se tornasse tão homogênea e tivesse partes destacadas umas das outras, para que o design ficasse visualmente mais atrativo. Aqui, além de alterar a matiz, eu também uso a ferramenta de superexposição e subexposição para aumentar o brilho, para que a visualização do objeto fique melhor, já que o contraste está realçado. E nos retoques finais eu dou alguns detalhes pequenos, como alguns arranhões, para dar uma cara de desgaste e tornar o objeto meio que único, para que ele não pareça algo tão plástico e sim algo real, algo que já foi utilizado inúmeras vezes. Como se a imagem vai ser utilizada em um aplicativo, eu fiz um teste utilizando fundo preto para ver se eu não encontrava nenhuma pintura sobrando nas bordas que fosse muito clara e que pudesse atrapalhar a visualização desse objeto em um fundo escuro. Por fim, os designs que mais se encaixavam no briefing eram o da lâmina da número 3 e o cabo da número 5, que por coincidência ficou muito parecido com o cabo que eu acabei desenhando na adaga que eu fiz. Então eu acabei tendo que alterar um pouco essa adaga que eu havia finalizado, mas o processo de criar a lâmina era muito mais rápido do que ter que recriar toda a adaga desde o início. Então eu acabei ocupando o design do cabo que eu já tinha feito e eu simplesmente redesenhei a lâmina para o formato mais parecido com aquele outro design. E em seguida, de forma rápida, eu já apliquei uma cor base e aqui eu começo a aplicar o render de novo, com um processo muito semelhante ao render da lâmina anterior. An ancient tale foretells that our planet and its future rest on a turtle's back. All around the world, green sea turtles are making similar great migrations to the beaches where they were born.
Finalizando o processo, eu acabo incluindo alguns efeitos de luz e de cor para mudar levemente, de forma sutil, a tonalidade de alguns pontos, até para não ficar tão homogênea a cor dessa espada, como se tivesse uma luz colorida refletindo nela. E em seguida eu já me encaminho para salvar o arquivo. Como esse objeto pode ter uma aplicação de várias formas diferentes no aplicativo, eu salvo o arquivo em um formato PNG com um fundo transparente para que essa aplicação, em qualquer que seja o lugar, seja mais fácil. E aqui nós temos o resultado final da adaga amaldiçoada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nunca tinha feito nada nesse formato, deu um pouquinho de trabalho de fazer. E muito obrigado por terem assistido. Isso aí, falou!